Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Muitas vezes nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre a cruz. Algumas vezes de forma indireta, falando sobre o sofrimento, a perseguição, a calúnia, que os seus discípulos teriam que enfrentar, como anunciou no Sermão da Montanha, quando disse: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Nosso Senhor promete já a alegria, a felicidade a quem sofre por Deus. Outras vezes, Jesus fala da cruz de forma direta, clara, aberta. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, tomar a cruz é condição necessária para tornar-nos dignos de Deus. Jesus ainda disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A condição para ir atrás de Cristo é a renúncia, é tomar a cruz. Embora os seus seguidores não entendessem com toda a profundidade os ensinamentos de Cristo sobre a cruz, pois essa lição era muito difícil de ser compreendida e assimilada por ser totalmente inovadora, revolucionária. Eles estavam acostumados, como muitas pessoas ainda hoje estão, a ver o sofrimento, a dor, as perseguições, as calúnias, a renúncia como algo ruim, um obstáculo para a felicidade, algo que deve ser evitado, reprimido na medida das suas possibilidades. A cruz, na época de Cristo, era vista como um instrumento terrível e mesmo desumano. Era um instrumento para dar cumprimento à pena de morte, uma morte dolorosíssima e humilhante, vexatória, em que se mostrava ao povo para saciar a sede de justiça, para que servisse de lição para os demais criminosos. Pedro, movido pelo amor, tenta impedir a Jesus de dirigir-se à sua paixão e é censurado duramente pelo Senhor. Afasta-te de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. No dia da paixão, os apóstolos ainda fogem da cruz, com exceção do discípulo amado, o apóstolo São João. Os demais apóstolos só irão entender com profundidade esse ensinamento após a ressurreição do Senhor. Perceberão, então, que Deus torna nova todas as coisas e entendem que a cruz passa a ser um instrumento de redenção, de salvação, de purificação dos pecados de toda a humanidade. Entenderão que a maior manifestação do amor de Deus por nós, a ponto de dar a vida por nós, que é o momento da vitória definitiva de Deus sobre o demônio, o pecado,
a morte, que é a fonte de toda a graça que recebemos na nossa vida sobrenatural. Os primeiros cristãos chegarão a ter loucura de amor pela cruz de Cristo. Sofrerão com alegria as perseguições, os ultrajes, considerando-se realmente dignos de sofrer por Deus, como aconteceu com São Pedro e São João, apóstolos. E os mártires, no início do cristianismo, compreenderão a sua própria morte como uma identificação total com Cristo, como um momento da sua vitória em Cristo, e aceita o martírio livremente como manifestação de fé, de amor, que conduz ao céu, ao amor definitivo de Deus. E a cruz do Senhor passa a ser uma sabedoria totalmente nova e central no cristianismo. Os cristãos irão entender que a cruz ocupa o centro da vida e da pregação de Cristo, que é uma nova sabedoria, uma ciência divina, a ciência da cruz. São Paulo é quem vai escrever muito sobre esse tema, sobre a sabedoria da cruz. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo crucificado, para que a vossa fé não baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Entretanto, o que pregamos é uma sabedoria. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e oculta. E a ciência da cruz de Cristo é sem dúvida misteriosa e oculta, mas é a mais elevada de todas as ciências. É a sabedoria que nos liberta de qualquer revolta interior, pois é a ciência de quem quer em tudo cumprir a vontade do seu Pai, mesmo que custe, ainda que sofra. É a ciência que nos dá serenidade e paz diante das injustiças, das contradições, das doenças, pois nos identifica com Cristo. É a sabedoria de quem sabe transformar todas as ocasiões, mesmo as mais adversas, em manifestação de amor a Deus, e torna-se assim causa de imensa alegria. Ao amarmos o sacrifício, a renúncia, a nossa cruz, Deus é quem passa a carregar a maior parte do peso. E a cruz nos amadurece espiritualmente, pois nos identifica com Cristo. A cruz nos traz a felicidade profunda, mesmo que humanamente as coisas corram mal. E São José Maria, que aprofundou tanto na ciência da cruz, nos esclarecia o motivo de encontrarmos a felicidade na cruz. Dizia o fundador do Opus Dei: ter a cruz é encontrar a felicidade e a alegria. E a razão, vejo com mais claridade que nunca, é esta: ter a cruz, identificar-se com Cristo, é ser Cristo e por isso ser filho de Deus. Vale a pena cravar-se na cruz, porque é entrar na vida, embriagar-se na vida de Cristo. E foi exatamente o que o servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, fez. Como veremos agora, apresentando alguns fatos escolhidos da sua vida. Haveria muitos outros mais para serem apresentados. O jovem Marcelo enfrentou uma duríssima provação na vida, a partir de setembro de 2004,
quando subitamente perdeu os movimentos das pernas, necessitando ser internado com urgência. Após inúmeros exames, recebeu o diagnóstico de linfoma non-Hodgkin, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, disseminando tumores que se desenvolvem principalmente no tórax. Descobriram por exames realizados que havia um tumor grande no mediastino e um menor na coluna, mas se tornava necessário fazer descompressão da coluna para ele não ficar paraplégico. Nessa altura o Marcelo não andava mais. No dia seguinte, já abriram a coluna para descomprimi-la e coletar material. E a notícia da internação repentina do Marcelo e a suspeita do aparecimento de tumores malignos deixaram os familiares, amigos, colegas de trabalho e todos o que o conheciam absolutamente perplexos. Diante de uma cruz tão real e concreta, Marcelinho foi extraordinário. A doença acabou se tornando a pedra de toque que revelava a todos a sua santidade, a profunda união com Cristo. Marcelo, por graça especialíssima de Deus, estava preparado para tomar a sua cruz. E aqueles que o visitavam no hospital saíam confortados e impressionados com a sua paz, com o seu otimismo. O amigo Eduardo Ribeiro, que na época estava enfrentando as provas do concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público, relata como recebeu ânimo e coragem do Marcelo para seguir em frente ao visitá-lo no hospital. Deparei-me com um amigo que, apesar de gravemente doente, possuía uma força de superação e vontade de viver absurda. Ao invés de levar conforto ao amigo, cada uma das visitas que fiz no período, sozinho ou acompanhado, serviram-me de força e motivação para obter aprovações nas provas, devido aos incentivos recebidos. Ao contrário de receber apoio, Marcelo, mesmo debilitado, dava força para os seus pais, para os seus amigos, de modo a aliviar o pesar que todos sentiam pela situação, sendo que procurava sempre pensar nos seus entes queridos antes de pensar em si, agindo sempre com resignação, mas sem deixar de lutar. A amiga Thaís Vietelli também registra com muita admiração a atitude de fé e de esperança do amigo. Logo no primeiro contato com ele após o descobrimento da doença, mais uma vez ele surpreendeu. Quando deveria estar sendo acolhido e confortado, era ele quem acolhia e confortava os seus. Ele dava lições de vida o tempo inteiro. Não que tivesse a intenção de fazê-lo, mas simplesmente porque ele vivia o amor, vivia a fé que evangelizava e confiava plenamente no caminho que Deus havia preparado para ele. Marcelo já não vivia para si, mas para Deus e para os outros. A fortaleza heróica diante da gravidade do quadro de saúde ficava visível. Ainda no depoimento de Marilis, uma das enfermeiras da equipe técnica que auxiliou o tratamento do Marcelo, na sua internação no hospital. Assim ela se expressa: não consigo expressar o quão importante ele foi na minha vida. Tudo começou em 2004, quando, um pouquinho antes de me formar, decidi que queria fazer um estágio extracurricular e fui parar no Hospital Celso Ramos, no 4º andar. Quando fazia 2 ou 3 dias que eu estava trabalhando, conheci o Marcelo. Em meio a todo aquele prognóstico que não era nada agradável, era impressionante como ele lidava com a situação. Não teve um único dia de todos os dias que ele estava lá,
que Marcelinho tivesse reclamado de alguma coisa. Em nenhum momento, não teve um dia que eu entrasse naquele quarto e o Marcelo dissesse que estava mal. Ele podia estar vomitando, podia estar com dor, mas não transparecia. Era impressionante a força que ele tinha, era impressionante. Pelo contrário, ele via beleza em tudo. Ele estava naquela situação difícil e agradecia. E este comentário me fez recordar umas palavras de São José Maria. A alma que se sabe filha de Deus recupera a paz, ou nem sequer a perde. Conserva sempre o gáudio com parte, a alegria e a paz, inclusive no meio das sombras, das misérias, da doença, porque raciocina assim: sou filha de Deus, e Deus me quer mais do que todas as mães e todos os pais do mundo podem amar o seu filho primogênito. Portanto, se permite que aconteçam essas coisas, quer dizer que não são más, que são boas. Omnia in bono. Tudo é para bem. Então, que paz. A médica e amiga Maria Eduarda Poli Giacomino relembra como eram edificantes as visitas àquele doente muito especial. Durante a sua doença, ficou internado no Hospital Celso Ramos, fazendo quimioterapia. Eu fazia estágio lá na época, em outro setor. Fui visitá-lo algumas vezes. Em todas elas, tinha certeza de que quem ganhava com a visita era eu, não ele. O quarto era um ambiente bom. Ele estava sempre sorrindo, alegre. A mãe ao lado parecia-me que, como todos, custava acreditar na força que o filho tinha. Muito significativo também é o outro relato da enfermeira Marilis. Eu passava no quarto dele e era impressionante, porque às vezes a gente passava em quarto de pessoas com muito menos dores e problemas e saía dali pesada, carregada, e no quarto dele era diferente. Eu sempre saía renovada, porque ele tinha sempre uma palavra de esperança, uma fé inabalável. E ao longo de todo o período da doença, Marcelo fez muitos exames e coletas de sangue, quimioterapia, radioterapia, experimentou medicamentos e tratamentos, submeteu-se a prolongadas internações em vários hospitais. E esse tipo de enfermidade debilita por demais o paciente. O tratamento é penoso, provocando também muitos efeitos colaterais. Para se ter uma ideia, em sua internação, no período de 6 de junho a 10 de julho de 2007, necessitou de 22 procedimentos de transfusão de sangue. E houve uma época da doença em que necessitava fazer quimioterapia até aos sábados e domingos, praticamente todo dia. E Marcelinho, quando estava com os profissionais de saúde, pedia relatos detalhados sobre a sua condição, bem como pedia pressa nos procedimentos de tratamento, porque dizia ter muita vida pela frente. Era ele mesmo quem lidava com os médicos, fazendo questão de informar-se totalmente sobre o seu quadro, seus protocolos, suas alternativas de tratamento e assim por diante. A doutora Carla Zanella, médica assistente da equipe que tratou a doença desde o início até o final, comentava: mesmo tendo a resignação dos santos, em momento algum deixou de lutar pela vida. Enfrentou tudo com uma bravura de um guerreiro em campo de batalha. Marcelo não se deixou imobilizar pelo sofrimento, pela dor física e emocional de ver os entes queridos padecerem, transformando todas essas situações, como tudo na vida, em local de encontro profundo com o Senhor.
e aproveitou a cruz involuntária que a vida lhe impôs para abraçá-la e carregá-la voluntariamente, oferecendo essa sua enfermidade a Deus e os sofrimentos que essa lhe proporcionava, unindo-os à cruz de Cristo, pela conversão dos parentes, dos amigos, bem como por todas as vocações na Igreja. E a partir de 2006, ofereceu principalmente pelas vocações ao Opus Dei, ao qual já havia se incorporado. O ano de 2006 merece uma especial atenção. Iniciou com uma internação de 21 dias, em que o Marcelo recebeu alta por estar curado do linfoma linfoblástico, permanecendo apenas em observação ao longo dos meses seguintes. Mais uma vez, o amigo Samuel Naspolini descreve com muita sensibilidade a maneira heróica com que o Marcelo enfrentou a enfermidade, superando sua condição física para estudar e para buscar a aprovação no concurso do Ministério Público. Jamais desistiu de perseguir essa sua missão. Assim fala Samuel. Em 2005, abalado pelo tratamento, magro, sem cabelos, movendo-se com auxílio de uma bengala, inscreveu-se no concurso para promotor de justiça. As imagens de Marcelo debilitado, porém sorridente e determinado, subindo com o apoio do seu Júlio as escadas do campus da Unisul, ou chegando para estudar na biblioteca da Procuradoria-Geral da Justiça, jamais sairão da nossa memória, minha e de centenas de participantes daquele concurso e funcionários do Ministério Público. A paz e a serenidade com que ele enfrentava esses desafios traduziam mais do que coragem e força de vontade. Eram a fé, a esperança que o moviam. E nunca permitiram que ele fraquejasse durante os exames. E superando seus limites humanos para enfrentar as fatigantes avaliações que já são extenuantes para uma pessoa em condições normais de saúde. Mesmo sem as condições ideais de preparo físico para as provas de ingresso, Marcelo obteve aprovação em 5º lugar, dentre os 20 selecionados, de um total inicial de 2.000 candidatos, tendo feito questão de não concorrer a uma vaga especial de fisicamente debilitado. Mesmo que tivesse direito a isso, Marcelo não julgava ético fazê-lo, uma vez que estava em pleno uso das suas condições intelectuais. E sua conquista foi festejada pelos familiares, pelos amigos e também pelos demais candidatos e selecionadores do concurso, como lembra o Dr. Sandro Neis. Recordo-me que a divulgação do resultado do concurso foi emocionante. No auditório Luiz Carlos Schmidt de Carvalho, na Procuradoria-Geral da Justiça, tive a oportunidade de apresentar em ordem crescente de classificação o nome dos aprovados no concurso de ingresso na carreira do Ministério Público. Marcelo estava dentre os aprovados. A emoção foi contagiante. Assumiu o cargo, não sem antes enfrentar mais uma contradição. O exame prévio de saúde atestara a sua capacidade para exercer a profissão. Todavia, o médico, não querendo assumir sozinho a responsabilidade, apesar de ter concluído pela perfeita possibilidade do Marcelo trabalhar, alertou a comissão de exame sobre o tratamento contra a doença, o que já era de conhecimento da comissão. Após a designação da junta médica, ratificou-se o exame anterior, enfim, concluiu-se a nomeação. No período da posse, foi possível festejar e comemorar não só essa conquista, mas também a melhora considerável no seu estado de saúde, como acreditava o Dr. Sandro Neis. Marcelo adentrou no meu gabinete e, com um sorriso imenso,
sem perder, no entanto, a serenidade, me apresentou a notícia de que ele estava curado e que seu médico havia diagnosticado que ele estava apto para tomar posse. Essa foi uma das melhores notícias que eu já recebi. Imediatamente fui ao gabinete do então Procurador-Geral de Justiça, Dr. Pedro Sérgio Stelli, para levar a boa nova. Em 20 de março de 2007, foi nomeado para exercer o cargo de 10º Promotor de Justiça Substituto, tomando posse 2 dias depois, 22 de março, na Vara Criminal de São José. Infelizmente, Marcelo somente pôde exercer a sua profissão por cerca de 90 dias, sendo acometido de um inesperado agravamento do seu quadro de saúde. Foi então que, lecionando em uma faculdade de Direito à noite, desfaleceu subitamente, necessitando de internação imediata. Marcelo tinha sido acometido de um AVC, acidente vascular cerebral, sofrera uma espécie de derrame cerebral que causou um estado temporário de inconsciência. Já tendo recuperado a consciência, Thaís Viecelli ligou para o Marcelinho perguntando como ele estava se sentindo e ele discorreu sobre a generosidade de Jesus. Comenta Thaís: lembro-me como se fosse hoje das palavras dele relatando o quanto Deus tinha sido generoso com ele, que aguardou ele ter estabilidade financeira por conta do cargo de promotor, e está amparado pelos planos de saúde, para então ter a recidiva da doença, que havia procurado o melhor especialista de transplante de medulas no Brasil, e que a clínica desse médico era em Curitiba, que ia fazer o autotransplante de medula, método pioneiro e revolucionário da medicina. Na ocasião, verbalizou com otimismo as suas conquistas, seu processo de tratamento e seu testemunho de fé. Vale a pena recordar como Marcelo recebeu a notícia da leucemia. É a mãe quem relata as disposições do filho. O dia que o médico disse para ele: Marcelo, você está com leucemia. Ele respondeu: então, qual é o procedimento? O que vamos fazer? Daqui para frente, como vai ser o tratamento? Ele não queria que as pessoas soubessem da leucemia, para não preocupar mais ninguém. Eu queria ressaltar a força dele, pois ele recebeu a má notícia e não se abalou. Marcelo se preocupava com a família e consolava sua família. Sua mãe relata: chegou uma época na doença dele que a gente se entendia pelos olhos. Eu achava isso tão legal, porque aconteciam algumas coisas, ele me olhava e eu olhava, e eu sabia o que ele estava me dizendo e ele sabia o que eu queria dizer. Nessa época a gente ficou mais unido do que já era antes, porque a gente se entendia com o olhar. Era impressionante. Um dia eu estava sentada, pensando, muito triste, com medo de perdê-lo, e ele olhou para mim e disse: o que é, mãe? O que estás pensando? E eu disse que não era nada, coisas que precisava fazer em Florianópolis quando voltasse para casa. Aí ele me disse: mãe, imagina se aqui já é bom, como não será do outro lado? Eu tenho certeza de que é muito melhor. Nunca se queixou de nada. Muito pelo contrário. Quando ele me via para baixo, triste, ele tentava me levantar, conversar sobre outras coisas, pedia para eu ler para ele, mas nunca se queixou de coisa alguma. Silvana Silveira, companheira do seu pai Júlio, lembra que em uma das internações disse ela ao Marcelo: que sofrimento o seu, meu querido.
ao que ele respondeu. Sofrimento maior foi o de Cristo. E sua aceitação e entrega aos desígnios de Deus era completa. Ouvindo-se também de seus lábios a expressão inefável: se eu fico nesta vida, é pela misericórdia de Deus. Se vou para a vida eterna, também é pela misericórdia de Deus. Na realidade, a única coisa que preocupava Marcelo era a possível pouca fé dos que o amavam, o que lhes acarretaria sofrimento. Ou seja, mesmo sendo acometido de um câncer grave, sofria pelos seus, demonstrando uma capacidade admirável de se colocar no lugar do outro. Em 20 de novembro de 2007, chegou a realizar um autotransplante de medula óssea em Curitiba, após submeter-se a uma quimioterapia importada por injeção de pequenos comprimidos para zerar a sua medula, tendo como um dos efeitos colaterais a descamação da boca. Conta ao pai que o filho teve uma aparente melhora depois do autotransplante, mas que em seguida se confirmou ser apenas aparente. Para a tristeza dos seus, necessitou ser internado no período que durou de 8 de fevereiro de 2008 até o final daquele mês. Com relação a esse período, Maria Zoe fez uma descoberta importante e significativa. Fiquei intrigada e profundamente emocionada com a observação feita pela equipe de enfermagem nos dias 14 e 15 de março. Circulado de morfe das 14 horas, pois o paciente não aceitou medicação. Então, diante da complicação da sua saúde e as intensas dores de cabeça em razão da infiltração do sistema nervoso central provocado pela leucemia, os médicos prescreveram de morfina, para o Marcelo, inicialmente de 4 em 4 horas, posteriormente de 6 em 6 horas. Como se não bastasse todo o sofrimento involuntário, Marcelo rejeitou uma dose de morfina diária pelo menos em 2 dos últimos dias em que esteve completamente consciente. Dona Leatrícia, testemunha, naqueles dias, Marcelo relatava dores extremas na cabeça, constantes. Em um momento, ela correu, a mãe, correu para procurar os enfermeiros para que lhe administrassem a medicação analgésica. Quando chegaram no quarto para lhe aplicar, Marcelo disse que não queria, mas nunca falou sobre as suas motivações. Então, é indiscutível que ele tinha todo o direito de ter a sua dor aliviada naquelas condições extremas. Não tinha nada mais a perder, pois sabia que estava perdendo a própria vida, mas sabia no mais íntimo do seu ser que tinha algo muito maior a ganhar, a eternidade. Conhecendo bem o Marcelo, imagino que o Marcelo quis unir-se ao sacrifício de Cristo, oferecendo também as suas dores pela conversão das pessoas, pelas vocações, como já vinha fazendo. E além disso, queria estar mais lúcido para rezar melhor. Já no final da vida, Marcelo ficou introspectivo, em silêncio. Quando ele viu que estava grave mesmo, piorando, o máximo de sentimento que ele teve foi ficar muito fechado, muito reservado, não transmitia a sua dor para as pessoas, nunca se fez de vítima, guardou para ele os seus sentimentos. E as dores de cabeça foram se intensificando, até que a partir da noite de 17 de março de 2008 ficou letárgico,
não respondendo mais aos estímulos, entrou em estado de coma, provocado pela infiltração do sistema nervoso central. É comovente o relato da mãe, Beatrice, acerca dos seus últimos momentos juntos e da entrega dolorosa do filho à mãe Maria Santíssima. No dia da sua morte, ele estava em coma e muito ofegante. Eu segurei na mão dele e disse: meu filho, vai com a Nossa Senhora. A mãe te está entregando para Nossa Senhora. De agora em diante, ela é a tua mãe lá no céu. Vai. E aí ele foi. Nunca pensei que eu fosse ter forças para dizer isso, mas eu senti que ele estava precisando disso. A Virgem Maria, nossa mãe, recebeu o seu filho Marcelinho nos braços, ele que tomou generosamente a cruz de Cristo e morreu unindo-se totalmente ao sacrifício redentor de seu filho Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.